Esse é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. E eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. Hoje vamos continuar a falar sobre o direito à educação e a previsitação na educação. Depois de conhecermos no último episódio o contexto latino-americano, vamos investigar quais são as principais características deste processo à escala global e saber como o marco legal internacional, chamado Princípios de Abidjan, tenta frear essa tendência na educação. É importante entender que isso não é um novo tratado internacional de direitos humanos. Está baseado no direito internacional e reflete as obrigações do Estado que já existem. Isso é muito importante. E foram adotados em 2900 por expertos de todo o mundo depois de um processo de redação de 3 anos em qual a sociedade civil foi envolvida através de consultas regionais. Delphine Dorsi é advogada especializada em direitos humanos e diretora executiva da Right to Education Initiative, organização que busca incidir politicamente sobre acordos internacionais em prol do direito à educação. Delphine é francesa, mas fala bem o português. Vocês vão ver. Delphine Dorsi, bem-vinda ao Eduquê. É um prazer estar aí com vocês. A primeira pergunta, e sendo este episódio dedicado às questões ligadas ao direito humano e à educação, a primeira pergunta que queríamos fazer era: a educação como direito humano, o que é que significa e o que é que inclui? A educação como o direito humano significa que o direito à educação está garantido legalmente para todas e todos sem discriminação. Significa também que os Estados têm a obrigação de proteger, respeitar e cumprir com os direitos à educação. E significa também que existem mecanismos jurídicos para fazer com que os Estados sejam responsáveis pelas violações ou privação do direito à educação. O direito à educação tem várias dimensões, como, por exemplo, o direito à educação primária gratuita e obrigatória, o direito à educação secundária disponível e acessível, incluída a educação e a formação técnica e profissional, que seja progressivamente gratuita, o direito à igualdade de acesso à educação superior sobre a base da capacidade e que seja também progressivamente gratuita, também o direito à educação fundamental para nós adultos, incluído também o direito à educação de qualidade, tanto nas escolas públicas como privadas, a liberdade dos pais para escolher as escolas de seus filhos de acordo com suas crenças religiosas e morais, que seja relativa com limitação, claro, e a liberdade também de estabelecer ou dirigir instituição de educação que seja em conformidade com as normas mínimas estabelecidas por os Estados, que estão bem explicados nos princípios de Abidjan, e a liberdade também acadêmica dos professores e dos estudantes, que é um grande problema agora. Isso é em resumen. E talvez posso añadir que se apresentam como os 4A. Falamos de los 4A que foram desenvolvidos pela primeira relatora especial da ONU para o direito à educação, Katarina Tomadeski, e falamos que a educação tem que ser disponível, acessível, aceitável e adaptável. Essas são as 4 dimensões que resumem o conteúdo da educação. Perfeito, Delphine. E, bom, você já falou um pouco o que é, né, esse direito à educação, mas por que ele é considerado também fundamental? O direito à educação é fundamental porque tanto os indivíduos como a sociedade se beneficiam do direito à educação. É fundamental para o desenvolvimento humano, social e econômico e é um elemento-chave para trazer a paz duradoura e o desenvolvimento duradouro de todo o planeta. Não? É uma ferramenta poderosa para desenvolver o pleno potencial de todas as pessoas e promover o bem-estar individual e coletivo. E, em resumo,
resumo, se pode dizer que o direito à educação é um direito de empoderamento, tira grupos marginados da pobreza também, é um meio indispensável para fazer que outros direitos possam ser realizados, não só o direito à educação, e contribui como o desenvolvimento pleno da personalidade humana. Sim, e então o que é que garante a educação enquanto direito? Então, isso é garantizado por o direito internacional, que garante o direito à educação. A Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu artículo 26, proclama que toda pessoa tem o direito à educação. E, a partir daí, o direito à educação foi implementado, reconhecido e desenvolvido por um número de outros instrumentos normativos internacionais, elaborados pelas Nações Unidas e também a nível regional. Por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção da Unesco relativa à luta contra a discriminação na esfera da educação. E também foi reafirmado em outros tratados referentes a grupos específicos, como, por exemplo, mulheres e meninas, ou pessoas com deficiência, ou imigrantes ou refugiados, também a pessoas indígenas, ou em contexto como educação durante conflitos armados, por exemplo. Igualmente, foi incorporado nos diversos tratados regionais, como já falou, e consagrado como um direito na grande maioria das constituições nacionais, que é muito importante para a implementação do direito à educação. Você falou sobre o direito à educação em situação de conflito armado, e agora estamos vivendo uma pandemia, né, com o fechamento das escolas e uma situação de emergência, né? E esses pressupostos do direito à educação que está falando, eles também se verificam nessa situação de emergência que vivemos? Sim, claro que a educação é um direito humano que deve ser garantido e protegido para todas as pessoas em todos os momentos. E todavia em situação de emergência, quando os estados têm mais dificuldades, a vezes, para garantir e proteger os direitos humanos. E isso pode ser, como has falado, Andressa, de problemas de pandemia, por exemplo, mas também de conflitos, ou quando não tem falta de recursos por essas crises, não? E nesta situação, há possibilidade mais grande que se viole o direito à educação, mas é importante que a comunidade internacional faça algo para mitigar os efeitos nocivos da situação de emergência. E de qualquer forma, em caso de emergência, a lei dos direitos humanos se aplica também. E porque a gente não perde seus direitos humanos devido aos conflitos ou epidemias ou desastres naturais, não? Porém, dependendo da natureza da emergência, também se aplica diferentes regimes do direito internacional. Aqui não falo do pandemia, pero como direito internacional humanitário, por exemplo, ou que aplica em situação de conflito, ou específico a refugiados, por exemplo. Pero sí se aplica de qualquer forma, aunque sea mais difícil para implementar. Agora, gostaríamos que nos explicasses como, por exemplo, todo este enquadramento dos direitos e do direito à educação pode gerar tensões quando falamos, por exemplo, do caso da Federação da Educação no Brasil, ou falamos, por exemplo, das questões ligadas à liberdade religiosa. Até que ponto, quais são, digamos, as barreiras ou os limites destes processos? Sí, en estos casos, as duas dimensões, ¿no? Quando falamos de militarização da educação, falamos de uma maneira de educar que vai contra o objetivo de educação como para fortalecer a paz entre as comunidades, mas também de nação, não? Então, está no direito internacional e nos tratados internacionais que o objetivo de educação é de incluir, contribuir à la paz e ao bem-estar de la comunidade internacional e também a nível nacional. E então se cria esta tensão quando a educação vai a transmitir uma visão que está mais de guerra em um sentido, não? E assim cria tensão acerca do conteúdo da educação. Quando falamos de liberdade religiosa, há uma dimensão importante que está reconhecida no direito internacional porque a educação é tão importante para o país.
culturales, ¿no? Que quieren transmitir lo que es tan fundamental para ellos y eso incluye la dimensión religiosa. Mas, aunque esta libertad ya está reconocida, por esta razón y también para asegurar pluralismo en educación y que esta dimensión de la educación de las familias sea respetada, no tienen que entrar en conflicto con el derecho a crianza. Eso es fundamental porque el mayor interés, no sé ahora esta palabra en portugués, mas los estudiantes tienen que ser al centro de la educación y a veces esta dimensión de la libertad religiosa puede entrar en conflicto con el buen desenvolvimiento de la crianza, de cosas que tienen que aprender, que no de abrir a su visión de la vida, mas también puede crear tensiones en la sociedad, porque si cada grupo religiosos van a una escuela específica, van a crear segregación en la sociedad. Y también el objetivo de la educación es de crear este bienestar social. Y esa onde se puede crear esta tensión. El papel de juez y de la justicia de también y de la regulación del Estado de asegurar este equilibrio, ¿no? Entre estas dimensiones. Pero siempre la dimensión social de derecho à educação prima e também o interesse da criança. É nesses termos também que temos discutido sobre a questão da educação domiciliar, ou homeschooling, como queiram chamar aqui no Brasil, né? Tentam se regulamentar essa discussão e os movimentos do campo do direito à educação e do direito da criança e do adolescente têm colocado justamente também essas questões aqui em relação a isso, colocando, né, a criança como prioridade no lugar de direito. E, Delphine, falando um pouco sobre os princípios de Abidjan, né, que você mencionou na primeira resposta, né, na nossa primeira parte da conversa, como eles também apoiam o direito à educação e quais seriam as formas de privatização da educação em escala global? Entendendo também como esforços de advocacy, né, de incidência política internacionais são importantes para mudar essa situação. Sí, pues vou talvez explicar qué son los principios de Abidjan para empezar y después cómo podemos apoyar al derecho a educación. Primero, para entender a gente que no ha oído de principios de Abidjan, es un texto legal que da interpretación del derecho a educación con fuerza legal. La descripción que he dado de derecho a educación al principio, eso está explicado en el principio de Abidjan y da detalles de obligación de estados para asegurar una educación pública de calidad y también de regular actores privados envolvidos en la educación. Eso estaba la esencia de los principios de Abidjan y también son una herramienta práctica para guiar a los estados y otros actores como la sociedad civil para implementar el derecho a la educación en este contexto particular de expansión rápida de actores privados en la educación. Y vamos a dar más información en eso. Es importante entender que eso no es un nuevo tratado internacional de derechos humanos. Está basado en el derecho internacional y refleja las obligaciones del Estado que ya existen. Eso es muy importante. Y fueron adoptados en 2900 por expertos de todo el mundo después de un proceso de redacción de 3 años en cual la sociedad civil fue envolvida a través de consultas regionales. Y eso es muy importante porque es un proceso único para asegurar que el derecho y textos internacionales se aplican a realidades concretas. Y esta complejidad de privatización también. Y empezamos a usar también porque fueron reconocidos por muchos organismos de derechos humanos a nivel internacional y regional. Y por ejemplo, como Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o Relator Especial de Derecho a Educación o Comisión Africana de los Derechos Humanos y dos pueblos que están oprimidos para reconocer y a nivel de la región de América también la Relatora Especial de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana. Y a nivel nacional ya fue usado por Corte. En Uganda, Corte Suprema, por
por ejemplo, usado a los principios de Abidjan para guiar al gobierno para regular actores privados, usando a principios de Abidjan. Entonces, estos principios están en una dirección para cómo regular, cómo desarrollar políticas en este contexto de la privatización de educación que crea todas estas tensiones que hemos hablado y también de desigualdades en la sociedad. Cobran algunos temas principales que es, como ya dice, de asegurar la educación pública de calidad. Reconocer un derecho a educación pública. También de regular a actores privados que están involucrados en la educación. También eso es muy útil en estos tiempos de financiamiento de la educación y cómo regular estas parecidas públicas privadas, ¿no? Y también el papel de actores internacionales como doadores, ¿no? Porque ellos tienen que aplicar el derecho a educación también cuando van a dar dinero o financiar a proyectos en otros países. Y claro, también esta responsabilidad para implementar el derecho a educación. Y ya fueron utilizados en varios contextos. Pueden ser útiles para diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, la sociedad civil puede ir para fortalecer también a la visión y la dirección de educación y para hacer defensa del derecho a educación usando esta guía. Ya lo fue usado, por ejemplo, por diálogo con estados. En Uganda, por ejemplo, en algunos países facilitan el diálogo con el estado. También puede ser, claro, usado por estados para asegurar que las políticas de educación están en conformidad con el derecho a educación y derechos humanos. Y a este momento la UNESCO y el Instituto Internacional para la Planificación de la Educación están desenvolviendo un cuadro para analizar los planos de educación usando los principios de Abidjan. Eso es una aplicación muy concreta de los principios de Abidjan. También fueron usados por académicos para hacer pesquisas usando un cuadro normativo. Alguna pesquisa ya que han pasado organización internacional como ActionAid, pero también con Instituto de Educación. Ya también para jueces o abogados para la interpretación legal del derecho a educación en este contexto muy particular y difícil de estas tensiones que hablamos antes. Y también puede ser útil también por instituciones internacionales, como por ejemplo, no tengo palabra en inglés, pero el Global Partnership, ¿no? For Education, el partenario mundial para... Parceria Global pela Educação. Sí, obrigada. Sí, para tener también esta dimensión de equilibrio entre las dimensiones de la educación, cuando van a desarrollar también políticas más internacionales o a nivel de países, para tener eso en cuenta, como el Banco Mundial también. Y puede ser útil también al sector privado para entender mejor el cuadro legal que es aplicable a derecho a educación. Y claro que hay diferentes formas de privatización, ¿no? Andrés, has preguntado eso también. Lo que vemos en el momento es, hablamos de esta dimensión religiosa, pero hay otras formas de educación que da muy preocupación, ¿no? Porque se desarrolló como una comercialización de educación a través de escuelas privadas que están como cadenas de escuelas que no van a dar una educación de calidad, más van a incrementar estas desigualdades y tensión, ya que ya existen en la sociedad. Y muchas formas de educación privada, porque también hay estas comunidades que pueden tener formas privadas, pero que en algunos casos son necesarias para preservar también a esta dimensión cultural de algunas comunidades, minorías, por ejemplo, o, como hemos dicho, personas indígenas. Más grande preocupación en este momento es este crecimiento de la comercialización de la educación, que hace de educación un comercio, cuando ya hemos explicado que es un derecho humano que está con la dignidad de la persona y es tan fundamental para el desenvolvimiento de personas, mas também de la sociedad. Delfine, utilizamos
temos aqui no Brasil também os princípios de Abidjan na tramitação do Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, que foi aprovado na nossa Constituição no ano passado e que houve uma tentativa de transferência de recursos, de bilhões de reais, de recursos públicos, né, do fundo para escolas privadas em etapas da educação que já existia cobertura da escola pública. Então, esse foi um dos pontos que utilizamos os princípios como base de argumento. Sí, eso es muy importante y está muy bien desenvolvimiento, ¿no? Explicado en los principios de Abidjan, de que reafirman la importancia de que el dinero público tiene que ir en prioridad a educación pública y porque es una manera de asegurar el bienestar social y de resolver todas estas desigualdades que existen en la sociedad y para asegurar este bienestar y diálogo en la sociedad y para una mixidad, ¿no? social. Y en el principio de Abidjan explican procesos, un marco muy específico cuando se da, por ejemplo, dinero público a escuelas privadas, tienen que seguir un proceso muy específico con requeridos. Hay escuelas, por ejemplo, que no pueden recibir dinero, por ejemplo, estas escuelas comerciales, por ejemplo, y tienen que hacer una evaluación del impacto sobre el derecho a educación y derechos humanos. Estas partes 5 de los principios de Abidjan sobre financiamiento da mucho dirección, guías acerca de este tema del financiamiento del sector privado con el dinero público. Sim, e obrigado por esta explicação dos princípios da Abidjan, acho que deixa claro para toda a gente. Agora, o que eu gostaria de perguntar é, tu falaste dos exemplos positivos da adoção dos princípios da Abidjan, mas qual foi a reação destas cadeias comerciais e que pretendem usar o campo de educação como um mercado? Qual foi a reação delas aos princípios da Abidjan? Já há algum feedback sobre isto? Primero é importante dizer que foram consultados durante o diseño dos princípios de Abidjan a través de consultadas y claro que sus puntos de vista fueron tomando en cuenta, pero hay que dar esta perspectiva que lo que queremos a dirección es la implementación del derecho a educación, ¿no? Que sea un derecho para todos, que no vamos a dejar a ninguna persona atrás, ¿no? Y por eso cuando estas escuelas que siguen un interés privado y también un interés de business, ¿no? Y de un interés lucrativo, no es la misma dirección que esta dimensión de derecho humano, ¿no? Esta dimensión más integrada a la dimensión humana. Y pues la reacción fue, hay algunos movimientos de escuelas privadas que contestan los principios de Abidjan y, por ejemplo, que no fueran adoptados por estados, mas eso no es una respuesta, ¿no? Porque no precisan estar adoptados por estados, porque están basados en la obligación de estados que ya existen. Eso como una interpretación, una explicación de lo que ya existe. Entonces, la cosa es que ya hay estados que usan ellos no para tomar decisión en el ámbito de educación. Ya están usando por países a nivel nacional y también están muy sólidos estos principios. No toman en cuenta, es una interpretación muy rigurosa de derecho a educación por expertos de derechos humanos. Están 56 expertos que han firmado estos principios, que son los mejores juristas de derecho internacional. Entonces, siempre hay una margen de interpretación del derecho, ¿no? Por eso que tenemos justicia y jueces. Mas, entonces hay algunas escuelas que ven cuestionando los principios, porque claro que no va en su dirección. Cuando decimos que hay un cuadro específico que el dinero público no tiene que divertir en escuelas privadas comerciales, mas ir a prioridad en escuelas públicas y también para ir en prioridad a los grupos vulnerables. Eso crea tensión y discusión, pero si basado en el espíritu del derecho a educación y derechos humanos, podemos discutir. Y la verdad, yo siempre falo a gente, es que es posible cuestionar a derechos humanos. Y en mi punto de vista es una grave crisis ahora que la dimensión de derechos humanos está muy cuestionada.
a nivel político en las Naciones Unidas es muy grave para mí. Y sabes, esto se puede cuestionar siempre, pero lo que los principios de Abidjan hacen es de dar a interpretación de los principios de derecho a educación basado en esta visión de la educación que fueron desarrolladas después de guerras, de un tiempo muy difícil, donde no había respeto a derechos humanos. Entonces, esa decisión de toda una sociedad a nivel nacional e internacional. ¿Qué queremos? Y educación, como hemos explicado al principio, es fundamental. No es solo importante para crianças de ir a escuela, ¿sabes? No, es tan fundamental para el desarrollo de la gente, mas también de la sociedad. Entonces, si estamos seriosos, ¿no? Si es importante para cada uno, realmente no es una palabra, mas de verdad, entonces hay que pensar en esta interpretación de la educación que va a proteger y garantir educación a todos y no crear o favorecer esta discriminación, disparidad, desigualdad y transformar educación en algo que se convierte en un comercio. Exato, porque, ao contrário, se calhar, como muita gente pensa, os princípios da Abidjan não são contra o setor privado. Digamos, deixam explícito o que é o direito humano à educação, não é, Delfim? Sim, e podem ajudar também e guiar o setor privado para assegurar que vão desenvolver atividade na educação que respeite esta dimensão de direitos humanos. Porque há atores privados que, para quem é importante esta dimensão, que realmente quer contribuir a realizar realmente o direito à educação. E então, para assegurar isso, há guias aí de que tem que fazer ou não fazer. E se a vezes, por exemplo, hemos falado de situação de conflito ou de epidemia, onde a vezes é muito útil que atores privados entram, porque em uma situação de emergência pode responder muito rapidamente, a vezes, a situação. Mas com a possibilidade, quando o Estado está em melhor posição para, outra vez, dirigir a seu sistema educativo. Y si actores privados no quieren, ahí hay un problema. Y eso es, por ejemplo, una situación que los principios de Abidjan tienen que resolver. Y es una discusión y es también que queremos hacer de educación. Pueden ser úteis também por actores privados. E também o contrário, né, não é mesmo em situações de emergência em que intervenções do setor privado foram negativas, né, impactaram na não realização do direito à educação. Você falando me lembrou o estudo comparado que fizemos na rede lusófona pelo direito à educação com Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique sobre os efeitos da pandemia, né, os impactos no direito à educação em cada um dos nossos países. E tem um trecho em que nos debruçamos justamente sobre a questão da privatização da educação, né, a privatização por desastres, né, outras agendas que têm acontecido, e nós vemos nos 4 países tendências de privatização e que não foram úteis, né? Assim, não foram possíveis para a realização do direito à educação. Inclusive, aproveito para fazer a propaganda do estudo, está no site redelusófona.org, é só entrar que dá para baixar lá o nosso estudo comparado desses 4 países. Sí, en esta epidemia de COVID, ha entrado también actores privados con tecnología, ¿no? En la educación, con educación a distancia. Y hemos visto, por ejemplo, no Costado de Marfil, Côte d'Ivoire, que entran con apoyo del Estado para dar educación gratuita a distancia, online, para 2 semanas, mas depois pais têm que pagar. E então, esta distorção de como se seguimos só um interesse privados, com benefícios, não é possível contribuir à realização da educação. Há que encontrar um equilíbrio e hemos visto também na pandemia em países, por exemplo, como na Quênia, estas escolas de baixo custo, não? Estas cadenas de escolas van fechado a escola porque no podían pagar a docentes o profesores, a país no podía pagar a escola y cuando estamos con escolas privadas, podía tener una visión muy corta plazo, ¿no?
Quando o Estado está aí, se pode pensar a largo tempo para sostener o sistema de educação. Mas atores privados, se não há interesses mais, se vão, não estão, não se querem, não ficam aí. E isso dá como interrupção na educação, que hemos visto com a epidemia. É um desafio, sim. Obrigado, Delfim. E para terminarmos a nossa conversa, que conselhos é que darias às pessoas, aos ativistas que estão na prática e a lutar pelo direito à educação? Que conselhos é que darias para a luta deles do direito à educação? Eu acho que estamos agora em um tempo muito difícil para a reação de direito à educação. Há uma luta que seguir para assegurar que vamos garantir este direito à educação para todos, que é tão importante. E sei que é difícil agora, e como he dado este exemplo de os países que já querem baixar a obrigação e não querem dar importância à dimensão de direitos humanos, não há que desesperar, mas de mobilizar mais. E quando mobilizamos, há efeitos. Hemos visto as jueces que se mobilizam em países como Uganda e outros países, de falar, de mobilizar e de questionar, de denunciar quando há violação, é importante. De seguir esta mobilização, aunque sei que agora o contexto há um grande desafio para a comunidade internacional. E também outro conselho, talvez, de trabalhar em cadena, não juntos, não só a nível local ou nacional, mas também internacional, e de compartilhar nossas experiências também, e êxitos de experiências que funcionam bem, e apoiar-se também com países ou atores internacionais que querem realmente avançar a esta agenda de realização do direito à educação. Há atores que se mobilizam, não só a sociedade civil, mas também outros atores. Há que mobilizar e juntar nossos esforços. Por isso estamos juntos aqui no Consórcio Global sobre Privatização da Educação, e também no Brasil, no dia 3 de julho, no próximo sábado, estaremos nas ruas contra esse governo que viola os direitos humanos todos os dias. Muito agradecidos, Delfine, pelo seu tempo, pela sua conversa, sempre muito rica, e por estar aqui, ter aceitado estar com a gente no podcast Eduquê. Um prazer estar com vocês. A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e traduzida para inglês no site freshedpodcast.com. As referências citadas pela nossa convidada Delfine podem ser encontradas no site da Right to Education Initiative, right-to-education.org. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas à dos apresentadores e entrevistados, e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor faça a sua avaliação. Marque 5 estrelinhas para o Eduquê no Apple Podcast ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo. O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Brennan. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music. O Eduquê é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação e Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducação.colabore.org. Muito obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!